Então, se você tem pouco tempo no dia para estudar, programação ou qualquer outra coisa, eu recomendo que você sabe que tem pouco tempo, eu recomendo que você consiga medir quanto é esse pouco tempo que você tem e o que você faz com esse tempo. Você faz uma agenda, marca tudo que você faz no dia e a partir daí você planeja dedicar meia hora ou uma hora por dia para estudar programação e você vendo essa lista do que você fez com o seu tempo, você retira coisas que não tenham a ver com estudar programação e que não sejam necessárias. Você, durante alguns dias, se você durante uma semana ou durante um mês, você medir no papel, colocar os horários que você fez em cada horário, e aí você vai ver que vai ter algum horário, talvez, alguma meia hora, uma hora no dia que você ficou no Facebook, talvez você tenha ficado meia hora no YouTube, talvez você tenha ficado no Instagram, uma hora rolando o feed do Instagram, e aí você planeja, ativamente você planeja dedicar menos tempo a essas coisas, jogos online talvez, você dedica menos tempo a essas coisas, não estou falando para você cortar todo tipo de diversão que você tem, mas você reduz isso e tenta encaixar uma hora de estudo e de prática de programação para a partir daí você aprender mais e você desenvolver softwares que você vai poder colocar no seu portfólio, você vai poder colocar no seu currículo, publicar no GitHub, colocar no ar, colocar online e até mesmo comercializar, vender isso realmente para os clientes potenciais. Então, eu recomendo você fazer isso, você medir o seu horário e dedicar mais tempo à programação e menos tempo a coisas que não agreguem valor. Você pode conseguir horários em outras coisas, se estiver muito apertado. Sei lá, você mede o tempo das suas refeições. Às vezes você come demais no almoço e fica um tempo bem prolongado, cansado, com as coisas meio devagar, e aí você leva uma hora e meia, a partir desde quando você começou a refeição até a hora que você consegue fazer alguma coisa focada. Aí você perde uma hora e meia. Você pode, por exemplo, reduzir a quantidade de coisa que você come, que aí seu corpo vai digerir durante menos tempo, você vai conseguir comer mais rápido. E aí ainda sobra um tempo para o descanso e você reduz essa uma hora e meia para 45 minutos, ou para 40 minutos, para meia hora. E aí você libera mais meia hora que você pode se dedicar ao estudo de programação. Isso é o básico de administração do tempo. Que às vezes, por exemplo, você demora muito tempo tomando banho, por exemplo, você fica se limpando várias vezes seguidas e tentando ser perfeccionista. Pode ser para qualquer outra coisa. Alimentação, às vezes você dorme demais e aí você libera mais tempo. Às vezes talvez você leve muito tempo trocando de roupa, escolhendo a roupa para ir para o trabalho. Então, você pode ser mais minimalista, reduzir a variedade de roupas que você tem e a partir daí você tomar a decisão de qual roupa você vai colocar mais rápido. E a partir daí você libera mais alguns minutos. Esse é o básico de gerenciamento, de administração do tempo. O sono, talvez você dorme demais, às vezes você dorme 9 horas por dia, 8 horas por dia que é o recomendável, mas talvez durante um período que você quer aprender essa nova habilidade, esse novo conhecimento que talvez você possa usar para criar uma nova fonte de renda, para conseguir um emprego diferente, talvez valha a pena você dormir menos, você reduzir uma hora, ao invés de dormir 8 horas você dorme 7, ou ao invés de dormir 7 você dorme 6 e você libera uma hora que você pode dedicar aos estudos. Então, se você fizer essas coisas, reduzir o tempo que você leva fazendo as coisas, deixar de fazer coisas desnecessárias, você consegue liberar tranquilamente, tranquilamente não, mas você consegue liberar uma hora e meia no dia, talvez você consiga liberar 2 horas. Outra coisa, trânsito. Às vezes, pessoa que, se você não dirige, se você pega ônibus, pega trem, pega metrô, às vezes você vai para o trabalho, você leva meia hora, 40 minutos, ou uma hora dentro de um transporte público e você fica olhando para a janela, vendo as coisas na rua. Nesse horário, você não vai programar propriamente dito, mas você pode pegar um livro de programação e você pode ler os códigos no livro. Você pode ler os códigos.
ou algum livro mais teórico de desenvolvimento. Você pode pegar algum livro de desenvolvimento ágil de software e você lê a parte teórica disso no transporte público. Esse livro aqui, por exemplo, o Scrum, você pode ler esse daqui, esse Projeto Fênix, por exemplo, que é um livro sobre DevOps. Então você lê coisas relacionadas ao seu trabalho e aí você consegue liberar mais uns 30 ou 40 minutos no dia para você estudar mais. Eu lembro quando eu estava em um emprego que eu pegava o trem todo dia, às vezes ia lotado, e eu ficava em pé, eu colocava livros de programação, livros como esses que eu te falei, até livros de negócios e finanças também. Eu lia assim, às vezes eu lia de baixo para cima, assim. Então, se você realmente quer, você consegue o tempo para isso. Você pode usar também fone de ouvido. Você procura na internet podcasts. Tem vários sites que distribuem podcasts falando sobre programação, falando sobre linguagem. Você não vai aprender o código propriamente dito, mas você pode aprender, por exemplo, a história de uma linguagem de programação, como PHP, JavaScript, Ruby on Rails, saber por que algumas coisas são de uma determinada forma e você conseguir ideias que quando você tiver no computador você vai conseguir aplicar, você vai conseguir colocar em prática. Então outras coisas que você aproveitar esse tempo livre ou até tempo que você está fazendo outras coisas que não precisa de muita concentração, como lavar louça ou quando você está tomando banho ou até durante a refeição, você coloca para tocar um áudio, cada dia você escuta um, você procura na internet. Um dia você escuta um áudio sobre padrões de projeto, design pattern. Outro dia você escuta um sobre extreme programming. No outro dia você escuta um sobre Scrum. No outro dia você vai escutar um sobre o manifesto do desenvolvimento ágil de software. Ou você escuta audiobooks. Tem várias coisas que você consegue fazer e que você consegue otimizar o seu tempo e não importa o quão limitado seja o seu tempo, você consegue fazer isso, por exemplo, se você dirige. Quando você estiver no trânsito, você pode colocar algum desses podcasts, desses áudios, que vão te dar mais conhecimento de programação, mesmo que não seja o código diretamente. E você pode aproveitar quando você está dirigindo. E aí você vai ouvindo todo aquele material. Então tem várias outras coisas que você pode fazer. Você pode utilizar algum leitor de e-book, como o Kindle, e aí quando você está no trânsito não, mas quando você está no transporte público, você pode ler esse material e de uma forma que cabe no bolso, é mais leve, é menor do que um livro, e aí você pode carregar o equivalente a vários livros de uma vez. E até mesmo os livros práticos de programação, quando você está na rua, está na fila do banco ou em algum lugar, você pode ler. Você pode ler os códigos, aquilo vai ficar na tua cabeça. Quanto mais você ler, quando você chegar a executar na prática, você vai ver que você está executando com mais facilidade de tanto ler códigos. Você pode imprimir códigos da internet, você pegar códigos de softwares e imprimir parte, procurar algoritmos. Você pode estudar mais o básico de algoritmo ou de algum algoritmo específico, estudar a estrutura de dados, pode estudar arquitetura de computadores, arquitetura de sistemas operacionais, redes, pode aprender a usar o Git, o GitHub. Isso aí você pode imprimir um tutorial, você lê várias vezes na rua. Quando você estiver no computador, você vai executar muito mais rápido do que se você tivesse só esperado o tempo que você está de fato na frente do computador. Então, até YouTube mesmo, você não precisa necessariamente ver o vídeo, você pode colocar um celular conectado na internet e você ouvir os áudios até dos meus vídeos. E você pode ficar ouvindo quando você está no trânsito ou quando você está no transporte público, e isso vai ajudar bastante a você conseguir liberar mais tempo que você vai poder usar. Então eu recomendo que você estude técnicas de produtividade e de gerenciamento do tempo, que se você aplicar o estudo de programação,
você consegue liberar mais tempo. Eu recomendo livros como O Gestor Eficaz, que nos primeiros capítulos desse livro ele ensina técnicas de gerenciamento do tempo para poder focar nas maiores prioridades naquele determinado momento, e você administrar o seu tempo, como você utiliza as suas horas de acordo com os objetivos que você tem. Outro método é o GTD, do David Allen, o Getting Things Done, que foi traduzido em português com o nome A Arte de Fazer Acontecer. Ele ensina o método GTD, que é um método de produtividade, que se você usar isso para as suas tarefas do dia, se você fizer isso bem feito, você consegue liberar tempo. Você consegue liberar tempo para poder fazer outras coisas. Então, e alguns livros que eu posso recomendar que vão melhorar a sua capacidade de programação, que você pode ler na rua, e você vai estar usando esse tempo para aprender mais programação. Isso depende do seu nível de conhecimento. Se você é iniciante, eu recomendo que você procure conteúdos, apostilas básicas de algoritmo, pseudocódigo, Portugal, e a partir daí você vai para alguma linguagem propriamente dita. Pode ser C, JavaScript, PHP, Python, Ruby, HTML, CSS. E você, conseguindo esse conhecimento, a partir daí você passa a estudar algum framework, mas não vai direto para o framework. Se você aprendeu HTML, desenvolve alguma coisa com HTML e coloca no ar. E aí